Olá, meus irmãos, muito bom dia para você, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais um dos nossos encontros, encontros esses que temos visto sobre o tema, sobre a soberania de Deus. Estamos, na verdade, adentrando sobre essa temática que é tão vasta, que é a soberania de Deus, o desfrutar da soberania de Deus, tendo esse tema, essa doutrina tão maravilhosa, tendo tanto para nos ensinar. E, meus irmãos, antes de nós iniciarmos, eu gostaria que possamos, nesse momento, orar ao Senhor. Curva sua cabeça e ore ao Senhor nesse momento, para que você possamos, a partir daqui, aprender um pouco mais do Senhor. Amém? Oremos juntos. Santíssimo Deus e amado Pai, pedimos a Tua graça, Senhor. Sabemos da nossa, Deus, das nossas falhas, das nossas pequenezes, ó Senhor, da nossa pequena fé. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a passar dessa situação tão difícil. Nos ajuda, Senhor, a estarmos de volta à Tua casa, Senhor. Ajuda aqueles que ainda estão, Senhor, temerosos. Que esse estudo, Senhor, sirva para fortalecer a nossa fé. Oh Deus, é assim que nós te oramos e te bendizemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. E vamos abrir nossas Bíblias hoje, como tema desse nosso estudo, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 53 e 54. Mateus, capítulo 26, versos 53 e 54. E aqui, na minha Bíblia, e aí você acompanha na sua, diz o seguinte: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim devemos suceder? Aqui a palavra do Senhor sobre, conversando com Pedro, acerca do período ao qual Jesus estava sendo levado para ser julgado. E aqui nós iremos analisar mais esse texto um pouco mais à frente. Mas, meus irmãos, precisamos lembrar que na semana passada nós concluímos as notas sobre aquele que é o primeiro atributo da vontade soberana de Deus. Os irmãos lembram que eu havia dito que o atributo, ou melhor, que a soberania de Deus possui dois atributos, que são eles: a vontade soberana de Deus e o seu poder soberano. E na semana passada nós concluímos a parte do primeiro atributo que falava sobre a vontade soberana de Deus. E a partir de hoje nós vamos estar tratando sobre aquilo que é o segundo atributo, que é o poder soberano de Deus. A parte ao qual trata do poder em si, ou da onipotência de Deus. E vejam, meus irmãos, em primeiro lugar, precisamos entender que esses dois elementos compõem, como eu disse, a soberania de Deus. Tanto a vontade soberana quanto o poder soberano estão unidos, pois a vontade de Deus só é soberana porque ele possui também um poder soberano. Imaginem, meus irmãos, se houvesse um Deus que fosse capaz de planejar de modo soberano, ou seja, tivesse uma mente ilimitada ao ponto de projetar grandes projetos, mas que não tivesse poder para concluí-los, ou para pô-los em prática, ou para realizá-los. A ideia é que tanto a vontade soberana quanto o poder soberano estão intimamente ligados, fazendo com que tanto a vontade de Deus seja soberana, porque o poder de Deus também é soberano. O próprio Deus, nas Escrituras, é um Deus que é demonstrado com total poder e soberania. O Deus
que nós vemos na Bíblia é mostrado como Deus onipotente, né? Ou ao qual tem todo o poder. Ele é chamado no Antigo Testamento como o El Shaddai, né? Ou aquele que é todo poderoso, ou Deus das montanhas, né? Numa tradução mais literal, poderíamos traduzir El Shaddai como o Senhor das montanhas, simbolizando aquele que tem autoridade, né? Nos tempos antigos, quem era mais imponente do que as montanhas? Quem era mais poderoso em grandeza do que as montanhas? Então, El Shaddai é o Senhor das montanhas, ou o Todo-Poderoso, como podemos ver lá em Gênesis capítulo 17. Se você puder, acompanhe aí comigo. Livro de Gênesis, capítulo 17, verso 1, que diz: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Veja que o próprio Deus se apresenta a Abraão como o Todo-Poderoso. Ele mesmo se revela a Abraão como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Também podemos ver isso lá em Jó, né? Prossiga aí comigo lá para Jó, capítulo 11. Né? Jó 11, verso 7, que diz o seguinte: Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Vejam o que o próprio Deus aqui se declara como todo-poderoso para Jó. O próprio Deus se revela com toda essa soberania, com todo esse poder. Que maravilha! E, meus irmãos, há um outro termo ao qual os textos antigos, do Antigo Testamento, retratam essa soberania de Deus, que é o termo Yahvé Elohim Sabaoth, ou Yahvé Sabaoth, ou apenas Sabaoth, que é traduzido na nossa Bíblia como o Senhor dos Exércitos, ou aquele ao qual está todo o controle do universo, ou todo o controle do mundo. E podemos ver esses textos como, por exemplo, o texto lá no livro de Salmos. Passe apenas algumas páginas aí. Salmos, capítulo 21, verso 10. Diz o seguinte: Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Aqui se retratando a ideia do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Podemos ver também esse termo lá em Isaías capítulo 2, verso 12. Isaías capítulo 2, verso 12. Que diz: Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Vejam o que o texto diz. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Vejam, aqui, mais uma vez, o próprio Senhor se apresentando como o Senhor Yahvé Sabaoth, ou o Senhor dos Exércitos. Já para o Novo Testamento, na língua grega, há também um termo que aponta a soberania ou o poder soberano de Deus. É o termo ou pantocrator, que é traduzido como aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Podemos ver isso no Novo Testamento, o Senhor sendo apresentado como aquele que tem o controle sobre todo o universo, sobre todas as ações no mundo,
Nada escapa dos seus controles ou da sua mão. Em outras palavras, o poder de Deus é a sua capacidade de fazer acontecer aquilo que ele deseja e determina que aconteça em toda e qualquer área. O poder soberano de Deus aponta a sua ação para todos os elementos do mundo, sejam temporais, sejam geográficos. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle de suas mãos. A sua onipotência é o que ele caracteriza como o Deus. A sua onipotência faz parte dos seus atributos incomunicáveis. Lembramos, meus irmãos, que há certos atributos que podem ser comunicados, como a sabedoria. Deus é sábio e nós temos, em certo grau, também essa sabedoria, mas não somos capazes de termos onipotência ou todo poder. Esse é um atributo único e exclusivo de Deus. Isso não é, em modo algum, compartilhado com o homem. Essa capacidade está não só em Deus o Pai, mas também em todo o corpo trinitário. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo possuem poder. Como podemos ver naquilo que a teologia chama de trindade econômica. E para isso vamos ceder aqui a palavra a um texto de Jonathan Edwards, falando ou comentando sobre esse tema, acerca da trindade econômica. Ele diz o seguinte, aspas aqui para Jonathan Edwards: todas as pessoas da trindade estão em exata igualdade, como somos ensinados no Catecismo de Westminster. Essas três pessoas são a mesma substância, igual em poder e glória. O Deus único e vivo e verdadeiro das Escrituras subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E todos os três membros da deidade são igual e eternamente divinos. Isto é, toda a essência divina é verdadeira e apropriadamente crida subsiste em cada uma dessas três pessoas. Ontologicamente, as pessoas da Trindade são iguais entre si. Elas são, em todo aspecto, iguais na sociedade ou família dos três. Ou seja, todas elas são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por conta disso nós podemos crer que tanto o Pai tem poder, como o Filho tem poder, quanto o Espírito Santo tem poder, ilimitados e soberanos. Exaltar uma das pessoas além das outras em poder é descaracterizar todo o corpo trinitário. Quando atribuímos poder unicamente ao Espírito Santo, por exemplo, nós estamos colocando em segundo plano as outras pessoas da Trindade. E devemos lembrar que Deus é o único Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o poder de Deus está nas três pessoas da Trindade. O Pai tem poder, o Filho tem poder e o Espírito tem poder. Quando, por exemplo, meus irmãos, tratando da onipotência divina, podemos distingui-la, passando agora para aquele aspecto que se envolve na distinção, como nós vimos as distinções da vontade soberana de Deus. Da mesma forma, o atributo do poder soberano se distingue em pelo menos dois elementos. O poder absoluto de Deus e o poder ordenado de Deus. E aqui, mais uma vez, eu vou ceder a palavra a um comentarista chamado Stephen Charnock. Ele diz sobre o poder absoluto de Deus: Deus, em seu poder, é aquilo que, por meio do seu próprio poder, pode fazer o que não vai fazer, mas que é possível ser feito.
Em outras palavras, Deus tem poder para fazer aquilo que ele não vai fazer. Né? Parece ser complexo. Mas, e aí você pode me perguntar, mas pastor, como assim? Deus pode fazer o que ele não vai fazer? E a minha resposta é um inacreditável sim. Deus tem poder para fazer aquilo que ele não vai fazer. Né? É uma irrevogável afirmação. Né? Sim, Deus fará. Por exemplo, meus irmãos, e um exemplo disso, nós podemos ver lá em Mateus 3:9, né? Que diz: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Vejam, esse texto é conhecidíssimo. E aqui, meus irmãos, é evidente que Deus não irá transformar pedras em filhos. Né? Não é isso que Jesus está dizendo. A questão aqui não é se Jesus irá transformar pedregulhos em filhos a Abraão. Mas a questão é se ele pode fazer. E a resposta aqui também é sim. Deus tem poder para fazer se ele quisesse. Né? Ou seja, entendam o que eu disse de início. Deus tem poder para fazer aquilo que ele não vai fazer. Né? Ele é poderoso o suficiente para fazer aquilo que ele não vai fazer. Né? Mas aqui é uma demonstração do seu poder, da sua capacidade divina de, se quisesse, fazer filhos a Abraão a partir daquelas pedras. Ele poderia fazê-lo se assim ele quisesse, mas não fará. E a pergunta é, por que não? Porque há coisas que Deus não faz, mesmo podendo fazer. E aqui precisamos entender que Deus, a si mesmo, meus irmãos, impôs regras ou limites, né, ao seu poder ilimitado. Né? Parece ser algo contraditório. Né? Deus é soberanamente poderoso de forma limitada ou não? E sim, Deus é poderoso soberanamente de forma ilimitada. Porém, o próprio Deus delimitou esse seu poder para que isso estivesse em harmonia com a sua pessoa perfeita. Né? E aquilo que na teologia se chama de lei da não contradição. Né? Isso que, na verdade, é uma tentativa de explicar o porquê Deus não age em determinados momentos ou não faz determinadas coisas para que ele possa realmente manter o equilíbrio e não entrar em nenhum aspecto de contradição. Lembremos, na verdade, Deus não pode se contradizer. Né? Ou seja, mesmo que ele possa fazer algumas coisas, ele não fará. Né? Por exemplo, Deus não pode fazer um quadrado, né, redondo. Deus não pode, por exemplo, meus irmãos, fazer com que a chuva caia de baixo para cima, né, ao invés de cima para baixo. Porque ele mesmo criou seus aspectos da lei, né, seus aspectos ou seus princípios, né, decretivos, como nós vimos semanas atrás. Né. Ele criou regras, né, por exemplo, que o quadrado possuísse 4 lados e não fosse redondo. Então, por isso, ele não pode se contradizer. Ele não pode agir contra a sua própria natureza. Entendem? Deus não muda, como nós já vimos. Ele não pode mudar. Aquilo que é absurdo, contraditório ou uma impossibilidade lógica, Deus não fará. Não porque ele não possa fazer, mas porque ele não quer o fazer. Isso porque não podemos, meus irmãos, separar o poder absoluto de Deus de sua perfeição divina, como eu falei. Pensar no poder de Deus sem perceber a sua perfeição divina seria criar um aspecto de poder descontrolado e desequilibrado. E para que nós possamos entender a grandeza de Deus, nós precisamos entender que essa grandeza de poder é
equilibrado, é organizado. Em outras palavras, Deus sempre agirá em consonância com aquilo que Ele mesmo já determinou. É nisso, né, que nós precisamos entender. Deus sempre agirá em harmonia com aquilo que Ele já decretou, em harmonia com a sua natureza divina, em harmonia com a sua perfeição divina. E nisso entramos na segunda distinção do poder de Deus, né? O poder ordenado. Segundo ainda Charnock, o poder ordenado de Deus é aquele poder por meio do qual Deus faz o que Ele mesmo tem decretado fazer. Em outras palavras, tudo aquilo que o Senhor ordenou irá se realizar. E vejam, meus irmãos, que fantástico é nós entendermos isso. Isso nos pressupõe que todas as promessas do Senhor, todos os decretos do Senhor desde a eternidade e todas as promessas escritas nas Escrituras irão se realizar, irão acontecer, porque Deus não muda, como nós vimos na semana passada, no texto lá de Tiago, 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A perfeição do Senhor e do seu poder soberano está naquilo que Ele mesmo decretou, naquilo que Ele, de maneira onipotente, predeterminou. Ele é o Deus que não muda, é o Deus que não se arrepende, porque Ele tem todo o poder e todo o controle em suas mãos. Isso implica em dizer que uma vez decretado, Ele irá se realizar em hora e dia determinado. Vejam que como isso pode nos trazer esperança. Ainda que a promessa do Senhor esteja demorando, temos a certeza que se o Senhor prometeu, Ele irá cumprir, porque Ele não pode mudar aquilo que Ele mesmo determinou. Veja como esse poder ordenado está unido ao poder absoluto. Pois se Deus não pudesse, ou não tivesse poder para fazer cada coisa que quisesse fazer, Ele não teria o poder para fazer. Ele não poderia determinar coisas se ele não tivesse o poder suficiente para cumpri-las. Como alguém que planeja construir uma casa e de repente percebe que não tem dinheiro suficiente para terminar. Deus é aquele que planeja e está capacitado para concluir o seu projeto. Está alicerçado na sua soberania o poder para não só determinar, decretar, mas também para realizar. Vejam como isso é maravilhoso, meus irmãos. Que o nosso Deus é tão poderoso que Ele pode ordenar e fazer com que a sua ordenança se cumpra. Porque, como já dissemos, Ele é o Deus que não pode mudar. O poder é a capacidade de realizar tudo o que Ele deseja. Ainda que nem tudo o que Ele deseje, Ele realizará, como já vimos. Como Ele diz lá em Isaías, capítulo 46, verso 10. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Vejam que esse texto expressa a solidez dos decretos de Deus, da vontade de Deus e do seu poder. É justamente ao cumprir o seu decreto que Deus exerce o seu poder. Como podemos ver no texto que lemos no início. Tanto o poder absoluto como o poder ordenado estão claros ali. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras segundo as quais assim
deve suceder. Vejam, meus irmãos, que esse texto apresenta os dois elementos do poder soberano de Deus. O seu poder absoluto e seu poder decretivo, né? Baseado nos seus decretos. A partir da parte A do texto, Jesus declara a Pedro que ele tem poder sobre as legiões de anjos. Aqui nós vemos nessa afirmação de Jesus o seu poder absoluto. Assim como nós vimos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem poder soberano e absoluto. E aqui Jesus está dizendo justamente isso. Acaso eu não poderia clamar ao meu Pai e Ele não mandaria legiões de anjos? Vejam, o poder soberano de Jesus. Já na parte B do texto, vemos a declaração de Jesus afirmando que, apesar do seu poder para efetuar tamanha ação contra os seus perseguidores, ele não fará, pois aquilo que foi previsto nas Escrituras irá se cumprir. O texto é bem claro nisso. Jesus está dizendo, se eu quisesse, eu poderia clamar ao meu Pai, mas aquilo que eu preciso fazer é cumprir a vontade de Deus, é cumprir aquilo que está determinado. Ou seja, o Senhor irá cumprir as suas promessas, o Senhor irá cumprir os seus desígnios. O verso 56 desse texto nos traz ainda mais firmeza acerca disso, pois ele diz, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Vejam, Jesus em toda a sua vida, em todo o seu ministério, está nada mais, nada menos do que cumprindo todas as promessas do Senhor, do Deus Pai. Está cumprindo nele, em Jesus, está o poder absoluto do Senhor sendo manifestado nas realizações e nos cumprimentos daquilo que havia sido prometido anteriormente no Antigo Testamento. E por fim, meus irmãos, o que podemos aprender a princípio, ou concluir a princípio, sobre o poder soberano de Deus? E, em primeiro lugar, podemos concluir que Deus é soberano a ponto de poder agir de forma imediata e independente. Como nós vemos, na verdade, na criação. Deus soberanamente cria o mundo, o universo, galáxias, sem precisar de ninguém. Ele é poderoso, ele age de forma imediata e independente, de forma absoluta, a partir do decreto da sua voz. Ele cria todo o universo inteiro, sem depender de nada. E nesse sentido, como já falamos, o poder é totalmente incomunicável. Deus é soberano. Deus, somente Deus, tem o poder para criar, tem o poder para decretar e tem o poder para cumprir as suas promessas de forma integral. Em segundo lugar, podemos concluir que mesmo Deus sendo soberano e tendo poder e vontades infinitas, ele sempre exercerá esse poder em conformidade com a sua própria natureza. Deus jamais agirá fora da sua natureza ou de uma forma que possa atrapalhar a sua natureza. Por exemplo, ele nunca fará nada que seja contrário a ele mesmo. Ele jamais fará, por exemplo, algo tão grande que ele mesmo não pudesse carregar. Ele jamais poderia morrer, pois morte significa separação e Deus não é composto para que possa ser dividido. Ele também não pode ser enganado, pois o engano pressupõe ignorância e isso é contrário à sua onisciência. Entendem? Ele também jamais poderia mentir, pois isto pressupõe algo que seria contrário à sua natureza verdadeira. E em terceiro lugar, meus irmãos, além da natureza divina, há um segundo fator que devemos atentar. Deus pode fazer muitas coisas que não são contrárias à sua natureza.
mas ele não as faz, como podemos ver lá em Mateus 26, verso 39. Aqui, Jesus pede ao Pai que lhe afaste, se possível, o cálice. Lá, e estamos aqui contemplando o episódio do Getsemane, onde Jesus tem o seu último momento de oração antes de ser preso. E ele clama, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E, meus irmãos, em si mesmo, isso poderia acontecer. Deus tinha poder e tem poder para salvar toda a humanidade. Ele teria poder ali de livrar Jesus daquele sofrimento. Assim como Deus salvou Isaac de ser morto por Abraão em sacrifício, Deus poderia ter salvado Jesus e livrado daquele cálice de uvas amargas ao qual ele toma na cruz. Potencialmente falando, Deus tem poder para isso. Deus teria poder para isso. Mas Deus não o faz. E aqui, o interessante, meus irmãos, Jesus nos mostra que não é a oração que muda os desígnios de Deus. Não são as nossas orações que mudam a mão de Deus, como diz um hino antigo. Mas Deus agirá irrevogavelmente baseado no seu decreto. E o próprio Jesus está em conformidade com isso. O final da sua oração é: todavia, seja feita a tua vontade. O mais importante é: a vontade do Senhor será cumprida. A vontade do Senhor será realizada. E, por fim, meus irmãos, em quarto e último lugar, os atributos como o conhecimento que são comunicáveis aos homens. Todavia, a onisciência não é. Somos capazes, a certo ponto, de conhecer algumas coisas, mas não somos capazes de conhecer tudo e a todo tempo, como Deus é em sua onisciência. Temos algum nível de conhecimento, porém, esse nível é limitado. Da mesma forma, ocorre com o poder. Possuímos, dados por Deus, logicamente, um pequeno, em certo sentido, poder. Somos instituídos de autoridades. De autoridade, porém, essa autoridade é algo limitado, é algo que é muito diferente da soberania e onipotência de Deus, que são exclusivos da sua divindade. Nossas limitações e finitudes são incompatíveis com o atributo de Deus, soberano, onipotente, de Deus, a sua onipotência. Não podemos criar nada do nada, não podemos reviver a ninguém, não podemos imprimir leis e decretos, tais coisas só Deus pode fazer e nós, sem Ele, não podemos fazer nada. E, meus irmãos, isso é apenas um pedaço de tudo aquilo que nós podemos aprender sobre esse poder soberano, dos quais vamos ainda aprender muita coisa. Espero que você esteja sendo alimentado com essas mensagens e que você possa aprender um pouco mais de Deus, assim como eu também tenho aprendido com esses momentos. Meus irmãos, que nesse momento possamos orar ao Senhor agradecidos por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Juntamente comigo, curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, te damos graças por tua misericórdia, por tua compaixão. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos mais a maravilhosa dádiva da tua palavra. Ó Senhor, nos ajuda, ó Deus, a compreender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. É assim que nós choramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até semana que vem a gente se encontra aqui. Tchau, tchau.